A leitura extraída da Epístola aos Efésios 4:1-6. Irmãos, eu que me acho preso pelo amor do Senhor, vos rogo que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados, em toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros na caridade e procurando guardar a união do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito sois vós, como também sois chamados a uma só esperança por vossa vocação, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está acima de todos e age em tudo e em todos nós. Seja Ele bendito por todos os séculos dos séculos. Amém. A leitura do Evangelho segundo São Mateus 22, 34, 46. Naquele tempo, chegaram-se a Jesus os fariseus, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para o tentar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E estando juntos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que vos parece de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes disse: Como, pois, em espírito Davi o chama Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos como o escabelo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele é seu filho, ninguém pôde responder-lhe uma só palavra. E desde aquele dia, ninguém ousou mais fazer-lhe perguntas. Pode sentar-se, meus irmãos. Estamos no 17º domingo depois de Pentecostes. Os fariseus aproximaram-se de Jesus. Poucos dias antes de sua paixão, quando o Salvador ensinava no templo, é bom que puder em casa ver também o Evangelho, a narração de São Marcos, de São Lucas, no capítulo 12, versículo 20 a 37. São Lucas esclarece mais detalhes que São Mateus não conta aqui. Já estava pertinho dos dias da paixão de Nosso Senhor, da sua morte. E naquelas reuniões, naqueles interrogatórios, naquelas cidadas constantes que eles armavam a Nosso Senhor, sempre Nosso Senhor se saía muito bem, e ele sempre perdendo. E ali um pouco antes desse encontro com Nosso Senhor, desses fariseus, havia tido Nosso Senhor um debate, uma discussão com os saduceus, ao que foi uma derrota para os saduceus. E então esses fariseus despeitados
Por sua vez, eles tentaram então se vingar de Nosso Senhor, fazendo perguntas capciosas para ver se pegava Nosso Senhor em contradição ou ignorância, etc. Então, eles destacam um principal entre eles, um doutor, para interrogar a Nosso Senhor. E a pergunta foi: Senhor, qual é o maior mandamento? Certamente pensava que Nosso Senhor poderia cair em 3 ciladas. Primeiro, como era um assunto discutido entre eles e que não chegava uma certeza em afirmar qual era o maior mandamento, pensaram então que Nosso Senhor poderia ficar sem respostas. E a segunda cilada era para ver se Nosso Senhor falaria uma outra coisa que não era o que a maioria entendia, isto é, Deus em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E a terceira cilada, possível cilada, seria Nosso Senhor falar de uma doutrina particular dele, e não a doutrina comumente já crida, já ali na Sagrada Escritura. Mas Nosso Senhor, como era a sabedoria eterna, não teve nenhuma dificuldade em responder. E então disse Nosso Senhor: Disse-lhes Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lucas lembra que esse doutor, na citação de São Lucas lá no Evangelho dele, esse doutor parece que foi movido pela explicação que Nosso Senhor fez. Parece que ele abriu o coração, ele particularmente. E ele então aplaude a Nosso Senhor por aquela explicação e dizendo: mestre, respondestes bem. Realmente não há outro Deus a não ser o Deus único e que deve ser amado sobre todas as coisas. E o próprio São Lucas também lembra que Nosso Senhor disse a respeito desse doutor: não estais longe do reino de Deus, que significa você está guardando a fé verdadeira e por isso se salvará. As primeiras palavras, amarás ao Senhor teu Deus, exprime o objeto do amor divino, que não é senão o próprio Deus, sabedoria soberana, amabilidade. As palavras que se seguem: de todo o teu coração, exprime o modo como devemos amá-lo. De todo o teu coração significa propriamente de toda a tua vontade. É a vontade que ama. O seu ato próprio é o amor. Um amor
passivo, um amor incompleto não basta, não é bastante para amar esse objeto, amar este Deus perfeitíssimo. Também essas palavras repetidas, de todo o teu coração, de toda a tua mente e de toda a tua alma, significa basicamente a mesma coisa, apenas o que Nosso Senhor reforça para realçar bem a necessidade desse amor. Também Nosso Senhor aqui não ordena um amor impossível, um amor que levasse ao esgotamento, porque aqui neste mundo é impossível esse amor total. Somente no céu os bem-aventurados em parte poderia prestar este amor, mas de qualquer sorte nunca será demasiado mesmo entre os bem-aventurados. Essa amabilidade infinita, esse amor perfeito, nunca será possível o homem amar de maneira completa. Mas aqui neste mundo, homens realmente que Nosso Senhor deixou como modelos, os santos fizeram atos assim impressionantes deste amor. Mesmo na vida, no dia a dia, quando nos deparamos diante das necessidades naturais da natureza corrompida e que temos também atrações pelas coisas materiais, neste ponto, nessa situação, não deixamos de amar a Deus. O que Nosso Senhor nos adverte, sobretudo, é que essas coisas materiais que precisamos ter aqui na terra, ou mesmo amá-la, deve ser de forma equilibrada. E este é o primeiro mandamento. Nosso Senhor, então, também arremata dizendo que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Poderíamos dizer também, nestes dois mandamentos se encerra o que está ali escrito nas duas tábuas da lei. Simbolicamente, Moisés escreveu, a mando de Deus, os mandamentos em duas tábuas. Uma representa os deveres que temos para com Deus, a segunda, os deveres que temos para com o próximo. E aí, então Nosso Senhor lembra exatamente isto. Nesses dois mandamentos está contido, resumidamente, todos os 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu próximo como a ti mesmo. Essas palavras são extraídas do Levítico, no capítulo 19, versículo 18, onde se lê: não procurarás a vingança, não guarde as recordações de uma injúria feita pelos teus concidadãos, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o preceito do amor, do amor do próximo. Como a ti mesmo.
Certamente, a não ser que as pessoas estejam bem fora de toda a realidade, as pessoas, em geral, se amam. E é um critério que Nosso Senhor deixou como amar o próximo. Então, tudo aquele que eu não desejo para mim, eu jamais devo desejar ao meu próximo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E observe que já no Antigo Testamento já havia este mandamento de amar aos inimigos. Observe que mandamento difícil, mas não impossível. Entre os santos que viveram aqui neste mundo, temos alguns exemplos, como o de São Serapião, que pertenceu à ordem, daquelas ordens militares do século XII, a ordem dos mercenários, e que eles faziam um voto, isto é, a função principal deles, a atividade principal deles era resgatar os cativos, os católicos que eram presos, escravizados pelos maometanos, outra gente pagã. E então eles tinham um voto de que, se faltasse recurso, eles iam lá e resgatavam com dinheiro. E se faltasse recurso, eles deveriam se oferecer para ficar no lugar daqueles que estavam ali escravizados. Este santo realizou exatamente isso. Ele, chegando nas terras maometanas, não teve recurso suficiente para resgatar os que estavam ali precisando, inclusive alguns estavam gravemente correndo risco de perder a fé pelos tormentos, pelas torturas, e então o santo se ofereceu como refém para ficar no lugar daqueles cristãos escravizados. Este é um grau realmente heróico. Mas para nós, no dia a dia, já seria um bom começo que se vivêssemos bem na vida de comunidade, quer no trabalho, na sociedade, quer no nosso lar familiar, ou mesmo na vida religiosa. A nossa pequena comunidade, na nossa simplicidade, tem uma sugestão dos irmãos viverem expressando os conselhos evangélicos aqui como escravo dos escravos de Nossa Senhora. Isto é, cada um aqui, entre os membros da família Beata Maria Virgine, deve ter esse propósito de olhar o outro como seu Senhor. Outras comunidades também olharam muito esse lado do serviço do próximo. E não é, de fato, uma prática fácil, porque isso cobra renúncia, cobra ir contra o próprio egoísmo, estar realmente disposto a amar o próximo, realmente cobra heroísmo. Mas como seria realmente agradável um ambiente onde todos procurassem ser escravo do outro? Não cobrar que o outro seja meu escravo, mas se oferecer, agir, proceder, praticar como escravo do outro. Assim, como seria pacífica um convívio assim? Como seria pacífico um convívio assim? E como aquelas queixas eternas que se tem do outro seria olhado de uma forma
diferente. Porque mesmo as pessoas que agissem com injustiça com o outro, mas Deus está ali por trás de tudo. E aceitar essa provação foi a grande sabedoria que os santos tiveram para suportar. São João Maria Vianney, naqueles começos da vida de sacerdotal dele, ele teve como um companheiro um sacerdote que não tinha virtude e que perseguiu muito santo, maltratava o santo de uma forma terrível. E depois as autoridades perceberam que aquele companheiro estava maltratando muito o santo então foram falar com o santo que ia retirar aquele companheiro injusto, ao que o santo reagiu lamentando muito, dizendo: não, pelo amor de Deus, não me tire esse meu companheiro. O que será de mim, seu padre fulano? E então assim, os santos sabiam realmente viver de acordo com esses dois preceitos essenciais. E São João fala assim que se aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, ele é um mentiroso. Então, amar ao próximo como a si mesmo e amar com amizade, mostrando afeto, mostrando amor. E observe que mesmo as pessoas com quem temos dificuldade em relacionar, tem 2 graus, né? Amar os inimigos, amar também os 3 graus, né? Amar os inimigos, amar as pessoas com quem temos dificuldade em nos relacionar, os que temos antipatias, e amar também as pessoas que nós amamos naturalmente. Um dado interessante que os santos nos informam é que muitas vezes, quando temos antipatia para com outra pessoa, às vezes nós nunca nem vimos a pessoa. Não é uma regra absoluta, mas observe que se não é o caso, se ocorrer com alguém. E quando temos essas antipatias marcantes com outra pessoa, a causa é que muitas vezes aquela pessoa tem um defeito, mesmo que nós temos. É o mesmo defeito que nós temos. E aí, quando os dois defeitos se juntam, é como aquele imã, quando tem aquela posição que fica repelindo para a direção contrária, um ao outro. E quem já um pouquinho percorreu na vida espiritual, vai perceber esta realidade que muitas vezes naqueles começos a pessoa atribuía 1000 problemas ao outro, e que ela passou tempo, amadureceu mais as lições da vida, ela vai cair na realidade de que o problema de fato era ela. Era ela própria o problema da situação. A terceira lição deste evangelho é a lição que Nosso Senhor dá àqueles fariseus, porque a pergunta que eles fizeram a Nosso Senhor, capciosa, Nosso Senhor responde com muita perfeição, e por sua vez Nosso Senhor também os interroga a respeito do Messias, a respeito de Cristo.
E Nosso Senhor então interrogou-os, dizendo: que vos parece de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes disse, essa pergunta, na verdade, aparentemente responderam tudo, mas foi muito incompleta essa resposta deles. E por isso que Nosso Senhor vem redarguir, mostrando de que era algo a mais. Cristo era algo mais e muito mais. Porque ser filho de Davi, todos os descendentes de Davi eram filhos de Davi, mas o Messias sempre foi sinônimo do Messias prometido, sinônimo do Filho de Deus feito homem, sinônimo do Deus encarnado. E eles então, para não encarar não reconhecer esta realidade, eles respondem assim, muito incompleto. Por isso Nosso Senhor diz: como, pois, em espírito, Davi o chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés. E Nosso Senhor aqui citou o Salmo 109. E ninguém pôde responder-lhe uma só palavra. E desde aquele dia, ninguém ousou jamais fazer-lhe perguntas. E aqui está um erro grave da pessoa que resiste à verdade, porque já que eles não sabiam responder, por que não perguntar a quem sabia? Que eles viam ali que respondia com perfeição a todas as coisas. Vejam a resistência da pessoa quando se fecha a verdade, o risco que ela se coloca de perder a salvação. E então Nosso Senhor então responde com toda a sua sabedoria, e quando ele diz: mas, citando outra passagem, tu és meu filho, e hoje te gerei, e eu farei os teus inimigos como escabelo de teus pés. Ali também eles entendiam que eles também estavam incluídos nesses inimigos do Nosso Senhor, como também todos os que não aceitam a verdade do Nosso Senhor, não aceitam o Nosso Senhor como o Messias, como o Redentor, também corre esse risco de ser colocado sob como escabelo dos pés de Nosso Senhor no dia do juízo. Peçamos a Santíssima Virgem hoje, Nossa Senhora das Dores, a Corredentora, que ninguém como ela esteve junto, participando da nossa redenção, cooperando para a nossa redenção, como ela. Peçamos que ela nos dê todas essas disposições de amar a Deus realmente de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, aceitando nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.